Olá, meu nome é Bianca de Paula Gomes Silveira e o meu trabalho é uma análise descritiva dos casos notificados de violência interpessoal contra crianças no estado do Espírito Santo. Para começar a debater um pouco essa temática, a gente precisa entender o que é a violência contra a criança. De acordo com a OMS, a violência interpessoal contra a criança é definida como toda ação ou omissão que prejudica o bem-estar, a integridade física e psicológica, a liberdade ou o direito ao desenvolvimento de uma criança. Ela pode ser cometida de forma intrafamiliar, quando realizada por algum membro da família, ou de forma comunitária, quando realizada por conhecidos ou desconhecidos da criança. É necessário entender a vulnerabilidade da criança nesse cenário, pois existe uma relação de dependência entre as crianças e os adultos que vivem ao seu redor. E muitas pesquisas mostram que grande parte das crianças que sofrem violência na infância desenvolvem outros agravos durante a vida, como baixa autoestima, déficit de atenção, dificuldades com a linguagem, depressão, ansiedade e até risco de suicídio. O objetivo do trabalho foi identificar a frequência de violência interpessoal contra a criança e descrever características da vítima, do agressor e do agravo. O método utilizado foi um estudo descritivo dos dados extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Espírito Santo, o SINAM. Esses dados foram disponibilizados pela Secretaria de Saúde do Estado e as notificações utilizadas foram do período de 2011 a 2018. Os testes estatísticos foram feitos pelo Stata 14.0 e o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Então, iniciando nossa discussão, temos que 3.090 casos de violência foram registrados no período de 2011 a 2018 no Estado do Espírito Santo. Entre essas vítimas, o sexo predominante foi o feminino, com 56,7%. Esse resultado traz já um certo debate de como as crianças já estão inseridas em uma violência de gênero, em um cotidiano machista, onde as meninas estão sofrendo mais violência. Em consonância com esse fator de violência de gênero e machismo na sociedade, nós temos o sexo masculino como o principal agressor, com 53,3% dos casos. Outro fator importante foi a predominância das raças pretas e pardas, com 71,9% das vítimas. A violência racial ela está enraizada no Brasil desde os primórdios do país. E ela continua perseguindo os cidadãos desde os primeiros anos de vida. O racismo no Brasil e a marginalização da população negra tem influenciado a vida de várias crianças que estão sofrendo violência. E a gente não pode falar que isso não está interligado. Sobre o agravo, é importante ressaltar 3 pontos. Primeiro, é que a maioria dos casos aconteceram na residência da criança. E também que a maioria deles foi de repetição. Esses 2 pontos estão incluídos num grande debate, que é se o lar é realmente o lugar mais seguro para as crianças. Na sociedade existe um certo conhecimento, um certo saber de que o lar da criança é o lugar mais seguro para ela estar. Mas para 81,1% dos casos de crianças que sofreram violência, a casa delas não é o lugar mais seguro, é o lugar mais perigoso. Então, é importante que a gente saiba disso, que a gente saiba que as relações familiares nem sempre estabelecem confiança. Às vezes elas são relações abusivas. E é necessário que o profissional de saúde saiba identificar isso. Outro ponto é que a maioria dos casos aconteceram na zona urbana, 91,4% dos casos. Mas esse dado traz para a gente mais um questionamento. Um questionamento se será que é na zona urbana que acontece a maior parte dos casos?
Será que os casos das zonas rurais não estão mascarados por falta de informação, por uma certa negligência quanto à questão da violência, pela dificuldade de acessar mecanismos de vigilância ou de saúde? Será que é pouca quantidade de violência ou será que é pouco visto? Será que é pouco notificado essas violências? Trazendo essa discussão para a enfermagem, entende-se que o papel do enfermeiro nessa área é, além de cuidar do paciente, é ter esse acolhimento, essa escuta ativa, é identificar os sinais, cuidar do paciente também, notificar essa violência quando identificada ou quando suspeita e encaminhar essa vítima para a rede de atenção ideal para ela. O profissional ele precisa saber reconhecer os sinais de violência, precisa saber cada tipo de violência que existe e o que fazer com essa informação. O profissional de saúde precisa saber notificar, precisa saber encaminhar, além de saber cuidar do paciente. A conclusão do nosso trabalho é que os resultados aqui do Espírito Santo são muito preocupantes. Muitas crianças sofrem violência. E então é preciso que os profissionais de saúde no geral, mas aqui no nosso caso da enfermagem, saibam acolher, saibam cuidar dessas vítimas, mas saibam notificar, saibam encaminhar, para que não só sejam identificados, mas sejam manejados esses casos, para que essas crianças consigam estar em segurança e para que novos casos não venham a acontecer. Eu agradeço a oportunidade e termino aqui meu trabalho. Obrigada.